disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Glória ao nome de Jesus. Então, como nós sabemos, né, estamos aqui estudando o último juízo, aqui desse livro, né, o último juiz de Israel, o Sansão. E nós já estudamos, por exemplo, sobre o seu nascimento, sobre o seu chamado, né, e as responsabilidades que Sansão tinha, né? Ele foi escolhido como um nazireu de Deus. E ele, evidentemente, que ele tinha que ser um homem moderado, né? Pois ele não podia tocar em certas coisas que era declarada imunda para aquela época, né? Por exemplo, beber vinho, comer uvas, tocar em cadáveres, né? Ele tinha que ser totalmente moderado. Mas nós vemos, né, no capítulo 14, que nós lemos a semana passada, estudamos, que Sansão ele começa a cair, ele começa a naufragar, né? E um dos grandes problemas de Sansão é justamente o problema dele com mulher, a concupiscência da carne, né? A gente vê também ali com um pouco de soberba. E até depois dessa vitória aqui que ele teve com essa queixada de jumento, né? Ele vai aqui se gabar um pouco, né? Porque ele vai dizer, eu fiz, né? Ele vai dizer que ele com aquela queixada, ele fere 1000 homens. Então ele tem mesmo esse problema aí de atribuir o que ele fez a ele, né? Mas na grande realidade, toda força que Sansão tinha, toda vitória, toda conquista que ele ia tendo, ele só tinha por causa do Senhor, ele só tinha por causa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Sansão ele se engraça por uma mulher, né? Estou meditando aqui no contexto. Ele se engraça por uma mulher de Tímina e ele chega a se casar com ela. Mas ali naquela festa ali, amado, de 7 dias, ele lança aquele enigma, né? E quem declarasse aquele enigma ganharia mudas de roupas, peças de roupas, né? Sansão, ele apostou que ninguém saberia aquilo, porque aquele enigma era justamente do leão que ele matou, e depois, na volta para casa, ele acha mel naquele cadáver, né? E ele come e sacia a sua fome e a fome do seu pai e da sua mãe. Então ele achava impossível. Simplesmente ele lança ali um enigma, tipo uma brincadeira, né, de mau gosto, que lhe custou um preço muito caro, né? Glória ao nome de Jesus. Então Sansão, amado, quando é descoberto ali o enigma, que eles forçaram a mulher dele a descobrir, Sansão ele fica irado, né? E ele, tipo, para se vingar dos filisteus, ele acaba também
se afastando da mulher, ficando longe da mulher, né? Quando é um belo dia, né, Sansão, ele lembra que ele tinha uma mulher e que ele tinha deixado ela ali em Tímina, na casa de seu pai, por causa daquela bagunça. Então, por isso que o capítulo 15 vai dizer, né? E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar. Como se Sansão, ele fica descontente ali, né, com aquela mulher, e ele vai embora. Ele se vinga ali dos filisteus e ele vai embora. Ele é como se ele abandonasse aquela mulher. Agora ele lembra que ele tem mulher e ele vai visitar. Ele leva um cabrito com ele, né, talvez para fazer um banquete ali, para festejar a sua volta, né, com a mulher. Mas quando ele chega, que ele vai entrar na câmara, ou seja, a intenção dele era deitar com a sua mulher, o pai dela então impediu, ele vai barrar Sansão, dizendo: não, você não pode entrar. Porque disse seu pai: por certo dizia eu de todo que você aborrecia ela. Aborrecia por quê? Por causa da descoberta do enigma. E evidentemente Sansão ficou chateado. Era como se ela tivesse traído ele. Então o pai dela disse, né? Eu pensava que você tinha aborrecido de todo ela, de sorte que a dei ao teu companheiro. Que companheiro é esse, amado? Era uma pessoa, né, que apresentava aquela pessoa no casamento, na hora ali do casamento. Era aquela pessoa, né, que estava ali como testemunha dele. Então o pai dele está dizendo: eu dei a ele, que entrou contigo lá no casamento. Mas ele tem uma proposta para Sansão. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então, amado, para você ver aqui, né, como que o ímpio, porque o pai dessa mulher é filisteu, ele era um ímpio, como que as pessoas levam a sério um casamento, né? Acho que ele acha que um casamento é simplesmente troca de mulher. E você ainda vai sair ganhando. É isso que ele está dizendo para Sansão. Eu dei a sua mulher para outro, dei para o seu companheiro. Mas não fique irado não, né? Olha a irmã dela como que é muito mais bonita do que ela, muito mais nova. Quer dizer, você vai sair no lucro. Mas o problema, amado, é que a beleza, por exemplo, ela é relativa. É claro que Sansão achava mais bonita a mulher com quem ele casou. Mas olha o que aquele pai ele faz. Não é a irmã dela mais nova e não é mais formosa do que ela? Toma em seu lugar. Simplesmente troca de mulher. E acabou. Está solucionado o problema. E muitas vezes, amada, a pessoa ele faz isso com o casamento. Ele tem um problema com a mulher, ele tem uma situação ali com a mulher, ele acha mais interessante ele trocar aquela mulher por outra, se livrar dela, né, e pronto, dali resolvido o problema. Só que Sansão aqui, por exemplo, ele era israelita, é como se fosse um crente hoje. O que Sansão fez? Ele se sentiu traído pela mulher ao desvendar o enigma, ao contar o enigma para as pessoas da nação dela. Ele se sentiu traído por ela. E ele foi embora chateado, irado com ela. Só que um certo dia, Sansão ele deve ter pensado,
ele deve ter pensado o seguinte: eu sou um homem escolhido por Deus, eu sou um nazireu de Deus, eu tenho responsabilidade, eu casei, não é? Então eu preciso reconciliar com a minha mulher, eu não vou largar dela, eu não vou abandonar ela, eu vou reconciliar com ela. Então ele foi para fazer o que era certo, ele foi para deitar com a mulher dele e reconciliar com ela, ou seja, reatar ali o casamento. Aí, amado, entra um ímpio. Não, não faça isso. Eu já dei ela a outro homem. Era como se aquele ímpio tivesse dizendo de um casamento: você casou, deu certo, deu. Não deu certo, arruma outra. Ele pegou e deu para outro homem, a mulher. Você vê que é tipo um costume ímpio. Não é um costume santo. Não é um costume adotado por Deus, pelo povo de Deus. É um costume ímpio. Então Sansão disse acerca deles: inocente eu sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Ou seja, ele está dizendo: eu vou fazer um mal para vocês por causa disso, porque vocês pegaram a minha mulher e deu ao meu companheiro, e deu a outro homem, sendo que ela é a minha mulher. Isso é uma afronta, e realmente era uma grande afronta fazer isso. Então Sansão está simplesmente dizendo: eu vou me vingar, e eu vou me vingar de forma justa. Quando eu fizer esse mal, é como se eu fosse inocente. Vocês me provocaram para fazer esse mal. Quer dizer, ele está ameaçando, mas só que Sansão, ele não é daquele tipo de homem covarde. Ele não é daquele tipo de homem que ele ameaça e depois ele deixa para lá. Ele não é. Eu acho que ele sabe que ele é forte mesmo e que Deus lhe dá força. Então ele não se acovarde. Se ele falar que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer mesmo. Então a Bíblia diz aqui: e foi Sansão, e ele vai se vingar. Então ele tomou 300 raposas. Se alguém me perguntar como que ele pegou essas 300 raposas, tem Bíblia que traz chacais, É um animal bem parecido com a raposa. Ele pegou ali 300 raposas. Agora imagine, pegar uma raposa só já é difícil. Ele pegou 300 raposas para se vingar dos filisteus. E por que ele pegou, que ele conseguiu pegar todas essas 300 raposas? Porque Deus era com ele. O Espírito de Deus se apossava de Sansão de uma forma tremenda, e ele então conseguia realizar os feitos de Deus. Ele estava se vingando dos filisteus. Claro, em certo ponto fazendo a sua vontade, mas Deus aproveitando da situação, para executar o plano dele, para executar a obra dele. Então ele vai conseguir pegar essas 300 raposas, evidentemente que ele, se fosse um homem comum, normal, ele não ia conseguir pegar essas 300 raposas. Mas ele pega, a gente acha, porque o Espírito de Deus se apossou dele. O Espírito de Deus sempre fazia isso com Sansão, e sempre fazia isso também com pessoas que eram chamadas para fazer a obra de Deus. Então ele pegou aquelas 300 raposas e amarrou a cauda delas, pegou 2 raposas, por exemplo, amarrava a cauda dela e colocava um tição amarrado no meio. E aquelas raposas saíam desesperadamente correndo. Qual era a intenção dele? Incendiar a seara e os olivais dos filisteus.
Então ele pegou um tição, pôs tição no meio de cada duas caudas, e chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Por que ele fez isso, irmão? Porque ele estava se vingando dos filisteus. E era uma maneira boa de se vingar dos filisteus, porque uma grande parte daquela lavoura era dedicada ao Deus dos filisteus, ou aos deuses, que era um panteão de deuses. Então, era dedicada a eles. Então, além dele afrontar os filisteus, ele causar um grande prejuízo aos filisteus, ele também estava afrontando eles espiritualmente, mostrando para eles o quão era fraco o Deus deles e o quanto era forte o Deus cujo Sansão servia. Glória ao nome de Jesus. Então, destruiu tudo e causou uma grande destruição ali. Então, ali se inicia a vingança de Sansão contra os filisteus. Agora, o grande problema de Sansão é que ele foi chamado para uma tarefa e Sansão, ele não conseguiu concluir a tarefa dele. Porque mesmo depois dele arrancar os olhos, que ele pediu força para Deus, ele matou apenas um pouco. Ele matou muitos filisteus, mas ele não acabou com os filisteus. Ele não concluiu a obra. E isso deixa claro por que ele não conseguiu fazer isso. Depois nós vamos ver, né, no capítulo 16, Sansão e Dalila. Então, Sansão, ele tinha um grande problema em desobedecer às ordens de Deus. Talvez porque ele se sentia forte, talvez porque ele se sentia o libertador de Israel. Não é? Então, evidentemente que em vários momentos, Sansão ele vai fracassar. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque lhes tomou sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Ou seja, interessante aqui que aconteceu com ela e ao pai dela e à família dela o que ela mais temia. O que ela temia? Qual foi a ameaça que os filisteus fizeram a ela? Se você não desvendar o enigma, nós vamos queimar você e a casa de seu pai. Aí. E ela então mentiu para Sansão que ela queria saber. Por que ela queria saber? Porque ela disse para Sansão: como é que você pode esconder tamanho segredo de mim? Você esconde segredos de mim, então você não me ama. Ela pede ali uma grande prova de amor. Qual era a grande prova de amor? Era Sansão contar para ela o enigma, desvendar para ela o enigma, para que ela pudesse contar aos filisteus, aqueles homens ali, para evitar que ela e a casa dela, com seu pai, sua mãe e sua família, fosse queimado pelos filisteus. Isso aí significa, amado, que às vezes o ser humano ele precisa ter coragem. Seria a mesma coisa de alguém negociar valores, alguém chegar para uma pessoa e falar assim: ó, você conhece tal coisa assim de fulano, de cicrano, né? E aquela pessoa é uma pessoa justa, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada por Deus. E aí a pessoa vai negociar valores, né, por medo, por covardia. Então a mulher de Sansão, ela fez isso, ela por medo, ela entregou Sansão, ela entregou o enigma de Sansão.
É como se ela estivesse negociando valores ali. O que ela poderia fazer? Ela poderia dizer assim, não, eu vou defender o meu marido, né? E o meu marido, ele é um homem de Deus, não sei se ela pensava assim, né? Meu marido, ele é um homem de Deus, ele tem fé em Deus, ele tem confiança em Deus, e nós vamos se apoiar em Deus e não vai queimar a minha casa, nem a mim, nem a minha casa, nem meu pai, nem minha mãe, nem coisa nenhuma. Eu vou optar por falar a verdade, por contar a verdade. Eu não vou prejudicar o meu esposo. Então, ela acabou acontecendo com ela o que ela temia, que era ser queimada ela e a casa de seu pai. Ou seja, o que adiantou? Ela prejudicar Sansão. Quer dizer, ela arrumou problema, ela arrumou mais problema ali para Sansão. E no final, ela foi queimada, ela e a casa de seu pai. Então lhes disse Sansão, assim o havieis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feri-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa. E desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Quando fala assim, ó, perna juntamente com coxa, a Bíblia está simplesmente expressando aí a grande carnificina que ele fez ali. E Sansão, ele era forte mesmo, porque quando ele entrava em ação, ele não matava uma pessoa só, ele não despedaçava ali uma pessoa só, ele conseguia matar muita gente ele só, né? Mas de onde vinha essa força? Vinha de Deus. De onde vinha essa força? Vinha do Espírito Santo de Deus. Eram feitos, realizados através da força do Espírito Santo do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então Sansão, ele sabia se vingar. Ele era aquele homem que ele não levava desaforo para casa. Ele mesmo diz aqui, né? Eu fiz o que me fizeram. Eu sei, se alguém bater nele, ele bate na pessoa. Se alguém matar alguém dele, ele mata também. Ele dá o troco, ele não quer nem saber. Ele não tem esse negócio de, se meu inimigo tiver fome, dá de comer. Se meu inimigo tiver sede, dá de beber. Ele não é assim. Ele não quer amontoar brasa sobre a cabeça do seu inimigo e fazer ele ficar pensando, para depois se arrepender. O que ele quer é exterminar o seu inimigo. Então, Sansão, ele é terrível, né? Então, a Bíblia vai dizer que os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. Então, os filisteus agora, eles vão sair à caça de Sansão. E aonde eles vão? Eles vão justamente lá em Judá. Porque Judá era a tribo mais guerreira que existia em Israel. Era a tribo que estava mais acostumada com luta. E geralmente ela ficava nas fronteiras. Ela ficava perto das fronteiras. Então ele vai lá ter Judá e ele diz para os homens de Judá, por que subiste contra nós? E disseram os homens de Judá para os filisteus, né? Por que subiste contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Ou seja, é um vingando o outro. É aquele tipo lá de família, mano. E tem família que, quando morre alguém da família, tem famílias que se destroem. Um mata o pai de um, outro mata o pai do outro. Um mata a mãe de um, outro mata a mãe de outro. É assim, tem família que é assim. Principalmente lá para aqueles lados lá do norte, né? Até zerar a família. Tem casos que até zera a família. Então, aqui é vingança pura. Do jeito que ele nos fez, vamos fazer também a ele. Para isso a gente veio aqui, né? Então, 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã
e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Eles vão dizer: mas Sansão, por que você fez isso com os filisteus? Você não sabe, né, que nós estamos sendo oprimidos pelos filisteus? Você acha que você fazendo isso contra eles, eles não vão vingar de nós? Eles vão vingar. Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Então, era sempre essa justificativa. Perguntava para os filisteus: por que vocês fizeram isso? Eu fiz apenas o que ele fez a nós. Aí perguntava para Sansão: por que você fez, causou uma barbaridade dessa, Sansão? Eu estou fazendo a mesma coisa que eles fizeram a mim. Ou seja, é daquele tipo de pessoa, amado, que se alguém for bom para mim, eu sou bom para ele. Se alguém for mal para mim, eu sou mal para ele. Ou seja, a pessoa que faz isso, ele é igual. Ele não tem diferença nenhuma. Porque se alguém me trata com crueldade e eu tratar o outro com crueldade, eu sou cruel. Se alguém me tratar com maldade e eu tratar com maldade a pessoa, significa que eu sou mal. Eu sou do mal. Por isso que Jesus Cristo disse: não pagueis o mal com o mal, pagueis o mal com o bem. Não com o mal. Porque se você fizer igual a pessoa, você está se igualando a ela, está se igualando àquela pessoa. Então, eles aqui estão nessa briga. Por que você fez isso? Por que você colocou fogo na mulher e na casa dos pais dela? Ah, porque Sansão colocou fogo lá na nossa seara, nós botou fogo na casa para vingar dele, colocou fogo na... É difícil fazer mal para ele, a gente faz para a mulher. A gente faz para o sogro dele, para a sogra dele, né? Para a família da esposa dele. Então é assim, é olho por olho, dente por dente. É pé por pé, né? Mão por mão e assim vai indo. Então olha só que isso daqui está muito longe do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo determinou para nós. Se alguém te ferir numa face, dá outra. Não pagueis mal com mal. Pagueis o mal com o bem. Porque você fazendo assim, você vai colocar brasa na cabeça da pessoa, você vai fazer a pessoa ficar pensando o quanto ele é mau e o quanto você é bom. E você não é igual ele, você é diferente dele. Enquanto ele faz o mal, você faz o bem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E disseram-lhe, o versículo 12: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-nos subir da rocha. Então, o que eles fizeram? Agora também é algo interessante, amado. Como que Sansão tinha fama de forte e de valente. 3.000 homens de Judá desceram para amarrar ele. Já pensou? Um exército. Vamos lá amarrar Sansão. Alguém disse: só eu não vou. Aí apareceu, por exemplo, 10, não dá. Aí depois apareceu 100, também não dá. 3.000 homens que foram lá para capturar Sansão. Porque as pessoas sabiam de fato que ele era um homem forte. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E além de tudo, Sansão aceitou na boa.
Sansão aceitou na boa, por quê? Porque ele confiava na força dele. Ele sabia que ele era forte. Então ele diz assim, deixa eles me amarrar. Vocês garantem que vocês não vão me matar, que vocês vão me entregar na mão deles? Garanto. Então tá bom. Então vocês me amarram e me levam até a eles. Vocês não me matam, tá bom? Tá bom. Mas nós vamos te amarrar forte, para você não se soltar. Então, pegaram lá cordas novas, cordas zeradinhas, né? Cordas que nunca tinham sido usadas, e amarraram Sansão. E fizeram subir da rocha. Mas qual era o que tinha na mente de Sansão? Eles vão me levar até os filisteus, chega lá, eu me solto das cordas e mato os filisteus. Então Sansão, ele viu algo ali que parecia mal como uma oportunidade para se vingar dos filisteus, porque era justamente o que Deus ele queria, que Sansão subjugasse os filisteus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele era um homem bravo, é como se ele fosse o Hulk. É como se ele fosse o Hulk. O negócio de 100, 200 homens não significa muita coisa para ele. Um homem violento. E Sansão, ele era um homem que ele sozinho vencia uma guerra. Por quê? Porque ele tinha os dons de Deus. Porque ele recebia força, uma força invencível vinda do alto para ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pegava ele possantemente, apossava dele de uma forma tremenda de Sansão. Então Sansão, amado, se ele tivesse aproveitado daquilo que Deus tinha dado para ele e feito e agido de forma correta, Israel tinha tido uma grande vitória. Tinha sido realmente liberto, né? Glória ao nome de Jesus. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Ou seja, agora já era, agora acabou. Olha o nosso inimigo como é que está lá. Amarrado, cheios de cordas e de cordas novas. Não tem como ele escapar dali. Mas olha o que a Bíblia diz. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então está ali, Sansão amarrado com cordas novas, que não podiam nem se mexer. E o inimigo, olhando ele vindo, jubilando, já cantando a vitória, com aquele prisioneiro ali na mão. E muitas vezes, amado, isso acontece com os servos de Deus. Às vezes o inimigo ele olha para os servos de Deus e diz assim: esse daí não tem nenhuma chance. Esse daí não tem como escapar. Às vezes pessoas, eles olham para você, olham para nós, e nos vê como uma pessoa derrotada, como uma pessoa acabada, como uma pessoa entregue, que não tem como mais se escapar ali da derrota, não tem como mais obter a vitória. Aí, amado, é onde aparece na nossa vida o Espírito Santo de Deus, que nós temos na nossa vida. E aquilo que os homens acham impossível, é possível para o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que parece que é derrota para nós, se torna vitória, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso acontecer. Está lá, de repente, ele se alegrando, se jubilando por ver Sansão amarrado ali, todo selado ali com corda,
daqui a pouco, eles vê algo sobrenatural acontecendo. Daqui a pouco eles fitam os olhos em Sansão e eles vê cordas se partindo ao meio, corda quebrando como cordas de linho, né, que estão queimadas, saindo do corpo de Sansão. Só que ali tem muito filisteu. Ali. Agora, só para você ver o medo que eles tinham de Sansão. O medo que eles tinham de Sansão, né? Porque mesmo um monte de pessoas ali, Sansão tinha que estar amarrado. Ele não podia ficar com as mãos soltas. Ele não podia se mexer. Se ele se mexesse, já era um perigo. E muitas vezes o inimigo ele quer fazer isso conosco. Ele não quer nos mexer. Quer ver totalmente parado, totalmente paralisado. Então eles vê algo extraordinário acontecer ali. As amarraduras se desfizeram das suas mãos e as cordas começaram a se quebrar, como se tivesse, né, queimadas ali. Imagine o medo deles ali. Um homem causar tanto medo. Mas é que eles sabiam que Sansão não era uma pessoa comum, que tinha algo por trás de Sansão que fazia ele forte, que fazia ele ser aquela pessoa, não é, que 100 homens, 500 homens para ele não significava muita coisa, não. Então é assim, amado. O inimigo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele olha e ele fica com medo. Ele tem medo dos servos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Sansão ali, ele achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a, feriu com ela 1000 homens. Então, olha que o homem era bravo mesmo. O jumento ali tinha acabado de morrer, ainda estava fresca, ele morreu aqueles diazinhos ali. Já estava bem fresca ainda a queixada. Ele pega aquela queixada fresca, né, e ele fere com ela 1000 homens. Se ele tivesse sem a queixada, ele feria também do mesmo jeito. Porque o segredo não estava na queixada. O segredo estava no Espírito Santo de Deus, que tomou ele de uma forma possante e deu muita força para ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E essa queixada aqui, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte, que Deus ele não precisa de muita coisa para ele fazer a obra dele. Nós não precisamos de muita coisa, material, física, enfim, para Deus operar a maravilha. Porque ele pega uma coisa simples, ele pega qualquer coisa e ele faz uma grande coisa. E ele faz uma obra magnífica quando ele quer fazer, porque operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o trabalhar de Deus quando ele está trabalhando? Deus trabalhando e alguém fala, para. Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Quem vai impedir o trabalhar de Deus? Quem se levanta contra ele e fica de pé? Quem guerreia contra ele e sai vitorioso? Ninguém. Ele é varão de guerra. Então ele fere ali 1000 homens. Então disse Sansão. Agora aqui já é um problema. Quando ele fala isso, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumenta, feri a 1000 homens. Ele não glorifica a Deus.
Aqui já entra o eu. Com uma queixada eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. É como se ele dissesse, eu sou forte mesmo. Eu sou o bom. Só que daqui a pouco, mano, Sansão, na mesma hora que ele está falando, com uma queixada eu feri 1000 homens, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz um montão, 2 montões. Aí daqui a pouco ele começa a se exaurir, ele começa a ter sede, a ficar fraca, a ficar frágil. Ele lança aquela queixada da sua mão, ele chama aquele lugar lá de Ramat-Leí, né? E como tivesse grande sede, ele clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão desses incircuncisos. Ele está dizendo, Senhor, olha o que eu fiz. Isso aí, de certa forma, ele está se vangloriando. Olha o que eu fiz, Senhor. Pela minha mão, o Senhor fez uma obra maravilhosa. E agora, depois que faz a obra, eu vou morrer? Por quê, amado? Porque ele está em perigo ali. Ele perde as forças, ele começa a ter desmaios ali, porque ele está com sede. Agora, quando ele está com sede ali, ele vai clamar a Deus. Então, Sansão, quando ele tinha uma dificuldade física, aí ele clamava a Deus. Ele tinha necessidade de clamar ao Senhor. E essa sede aqui, só Deus podia resolver o problema e a situação dele. Existe situação que o homem ele consegue resolver, mas existe situação que só Deus. Porque Sansão, ele está num lugar tipo um deserto, não tem água, não tem poço de água, não tem como ele beber água. E ele acabou de lutar contra 1000 homens, ou mais, né? Ele matou 1000. Então acabou ele sozinho de lutar contra um grande exército. Ele está cansado, ele está sem forças, né? Debilitado. Se ele não beber água, ele sabe que ele vai morrer. Agora ele vai clamar por Deus, porque não tem como ele fazer aparecer água. Não tem como ele mesmo criar uma situação ali para ter água. Só Deus pode fazer aquilo. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. Então, olha a situação que Sansão ele estava. Se Deus simplesmente abandonasse ele ali, porque ele está falando, eu matei 1 montão, 2 montões, eu matei 1000, com apenas uma queixadinha de jumenta, eu derrotei todo esse exército. Então eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou isso, sou aquilo, mas cadê a água? Se não tiver água, ele vai simplesmente morrer, porque ele estava desfalecido. Então o Espírito tornou e ele reviveu. Ele estava praticamente morto, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. Então o que Deus faz? Aqui mostra a grande misericórdia de Deus. Porque Deus ele poderia chegar para Sansão e dizer assim, você matou com uma queixada 1000? Por que você não glorificou o meu nome, né, nesta vitória? Por que você fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você não glorifica o meu nome? Agora você está com sede? Se vira, faz aparecer água. Você não é o forte, você não é o bom, você não é o tudo.
faz aparecer água. Não, mas Deus, amado, quando ele clama a Deus, quando ele chama o nome de Deus, a Bíblia diz que Deus ele toca na caverna e dela sai água. E Sansão bebe aquela água e o Espírito torna ele e ele revive. É como se ele tivesse morrido e ressuscitou. Né? Louvado seja Deus. Pelo que chamou aquele lugar a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Que dia de hoje? Até o dia que o escritor estava escrevendo o livro. Está lá até o dia de hoje, até naquele tempo lá. Então mostra como Deus ele é misericordioso. Como Deus ele é bondoso. Ao socorrer Sansão aqui, mostra, amado, de que Deus ele não desiste da pessoa só porque a pessoa erra aqui, erra ali, erra acolá. Deus não vai desistir. Deus vai fazer de tudo para trabalhar na vida da pessoa e mostrar que ele é Deus. Agora, qual é o grande problema? Que depois nós vamos ver aqui no capítulo 16, né, onde vai encerrar a história de Sansão. A gente vai ver, amado, que Deus ele vai trabalhando com a pessoa, vai mostrando as coisas para a pessoa, mas se a pessoa não se emendar, se a pessoa não se consertar, no final, ele vai pagar um grande preço. Se a pessoa ele for insistente no pecado, se ele for perdendo o temor de Deus e achando que é só ele clamar a Deus a qualquer momento e Deus está em seu socorro, ele vai se dar mal, porque nós podemos até errar e Deus ser misericordioso. Mas nós somos sempre responsáveis pelos nossos pecados. Aquilo que o homem planta é justamente aquilo que ele colhe. Então, Sansão aqui no final, quando ele é furado o olho dele, e ele fica ali como escravo dos filisteus, não é? É porque ele já tinha se entregado à luxúria, ele já tinha se entregado a uma vida promíscua, né? E não querendo se consertar a Deus, se envolvendo cada vez mais com as coisas proibidas, com aquilo que Deus proíbe, com aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Então ele vai pagar um preço muito alto, que às vezes a pessoa, ele quer viver na presença de Deus, ele quer viver como cristão, mas sempre aprontando, achando que nada vai acontecer com ele. Sansão, ele simplesmente, ele perde a visão, né? Mas Deus é tão misericordioso que lá no final, Deus ainda vai atender uma oração dele e vai realizar um grande feito, uma grande obra para a honra e para a glória de Deus. Aleluia. Então esta é a palavra, né, dessa noite, do capítulo 15. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que nós estamos lendo aqui, amado, é para o nosso aprendizado. Nós temos que olhar aqui para os erros de Sansão e não fazer como ele fez. Não fazer como ele fez. Sansão, por exemplo, Elias, Eliseu, Moisés, Abraão e outros homens da Bíblia, eles são lembrados, né? Eles são lembrados pelos seus feitos miraculosos. Eles são lembrados pela sua obediência. Você pode ver que até lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia vai falar de Noé, de Enoque. Vai falar, Enoque andou com Deus e foi trasladado. Quando vai falar de Noé, fala que ele era um pregoeiro da justiça de Deus. Quando vai falar de Abraão, vai falar que
amigo de Deus, que saiu sem saber para onde ia, mas confiou na presença de Deus. Depois vai falar que ele, por obediência a Deus, ele vai oferecer o filho em sacrifício para Deus. Porque ele confiava em Deus, então ele é lembrado pela sua fé. E Sansão, quando vai lembrar, só fala assim, não teríamos tempo, né, de falar de Jefté, de Sansão. Pode ver que Sansão ele é lembrado na Bíblia pelos seus erros, não pelos seus acertos. Ele é lembrado pelos seus erros. Quando ele é lembrado lá em Hebreus 11, é só, né, lembrando que ele subjugou reis. Ele só subjugou os filisteus. Mas não é lembrado porque ele obedeceu a Deus, porque ele tinha fé em Deus. Ele não é lembrado por causa disso. Isso é lamentável. Um homem forte, um homem robusto, um homem que tinha tudo para ser lembrado pela sua obediência. Ele é lembrado pelos seus erros. Pode ver, quando alguém lembra de Sansão, ele já lembra de Dalila. Qualquer pessoa que lembrar de Sansão, já vem Dalila na mente. Sansão e Dalila, parece uma dupla. Né? Ele é lembrado por isso. Sansão, pode ver, lembrou de Sansão, a primeira coisa que vem na mente é Dalila. Foi onde ele cometeu o maior erro da vida dele, que ele quebrou definitivamente o voto de nazireado. Então isso serve de lição para nós, amado. Que nós venhamos a ser lembrados, né, quando não estivermos mais aqui na terra, que nós possamos ser lembrados pela nossa obediência a Deus e não pela nossa desobediência. Tem crente que morre, amado, e as pessoas ficam lembrando, nossa, como que aquele crente era, viu? Crente estúpido, crente fofoqueiro, crente caloteiro, crente... Ele é lembrado assim. Aquele irmão, ele era um cara até legalzinho, mas era um caloteiro. Né? Aquele ali enrolado, que ele já traiu a mulher, que ele já fez não sei o quê, já... Tanta coisa. Tanta coisa. Não, que nós não venhamos ser lembrados pelos nossos atos de desobediência, mas pelos nossos atos de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Que depois de partirmos daqui, alguém possa olhar, possa falar, ao comentar ao nosso respeito, a pessoa falar, né? Ah, aquela irmã lá era uma irmã abençoada. Aquela irmã lá era uma irmã de bom testemunho. Aquela irmã lá era uma irmã amorosa. Era uma irmã que ajudava as pessoas. Ah, aquele irmão era um grande companheiro. Aquele irmão já orou comigo no monte, já orou comigo na vigília, já fez isso, já fez aquilo. Que a gente venha a ser lembrado pela nossa obediência ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Fique de pé, de joelho, do jeito que você quiser, e vamos orar e agradecer ao Senhor. Terça-feira, nós vamos estudar aqui, né, o último capítulo que fala de Sansão, capítulo 16. Louvado seja o Senhor.